Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, presidente Dilamar, a nossa assistência. Quero fazer aqui, e vou pedir licença para o presidente, se eu incorrer em erro no nosso regimento, pode me chamar a atenção. Mas como nós temos vários requerimentos aqui na pauta de hoje, que tratam das questões relacionadas às chuvas, aos temporais que aconteceram na nossa cidade, hoje eu não vou debatê-las do ponto de vista... Eu não vou debatê-las, líder do governo, do ponto de vista da aldeia dos Anjos de Gravataí. Até porque os meus neurônios permitem trabalhar bem mais do que isso. Eu quero trabalhar aqui um anúncio. Governo federal anuncia pacote de 1,3 bilhão para enfrentar os efeitos do El Niño previsto para 2026 e 2027. Eu quero tratar aqui do processo necessário para além das disputas locais, das disputas da aldeia, que são muito importantes e são necessárias, e é papel de cada vereador e vereadora trazer e ser a voz da sua comunidade, vereador Carlos, denunciar, cobrar, buscar. Mas, para além disso, a gente precisa trabalhar com planejamento geral. Os efeitos climáticos estão aí, eles estão colocados. Infelizmente, pelo comportamento humano, pelo nosso comportamento. E o governo federal, o governo do presidente Lula, atento a isso, não vai esperar necessariamente o leite derramar novamente. Está trazendo aqui recursos para o país para que a gente possa, sim, estar atento às consequências desse processo que está acontecendo no nosso país e no mundo. Porque nós estamos acompanhando incêndios do outro lado, nós estamos acompanhando pessoas fugindo da fumaça, e aqui nós temos tendo vento no Rio de Janeiro, que derruba a caixa d'água, né? Nós temos tornados no Rio Grande do Sul, água invadindo. Para além dos planejamentos locais, nós precisamos enxergar que essa é a nova realidade. E as políticas públicas necessita que as políticas públicas sejam construídas para esse, infelizmente, novo normal. Então, eu queria aqui saudar, registrar a iniciativa do governo do presidente Lula, que já se antecipa e traz. Ninguém precisa bater na porta. Como já fez o gesto de suspender o pagamento da dívida para que o Funrigs, nas enchentes de 2024, fosse atendidas as demandas da população gaúcha, está na mão do governo do Estado para fazer as obras, assim como nós temos todo um processo da reconstrução necessário. Então... Uma parte, vereador. Pois não, vereador Claudio Ávila. Vou, tendo a honra de falar aqui da nossa cadeira, aqui do Partido dos Trabalhadores, já que está falando do governo federal. É muito interessante a sua fala. E aí, eu não tenho político de estimação. Sou um cara autêntico, eu faço a crítica na esperança que ela seja construtiva para quem a recebe. Mas veja que o governo federal está mandando a segunda ajuda e não souberam gastar a primeira ainda. Tem bilhões parados nos cofres do governo do Estado para socorrer os municípios da primeira, da de 2023 e 2024. Impressionantemente, eu escutei do secretário de Reconstrução, o Capelupi, que ele trabalha com 9 engenheiros na Secretaria de Estado. E aí, todo mundo sabe que para gastar dinheiro público, tu precisa de projeto. Não só o público, o privado, se não tem projeto, não tem como iniciar nada. Para fazer os projetos, precisa de corpo técnico. E o governo do Estado simplesmente não investiu em corpo técnico, joga essa responsabilidade para os municípios que estão em situação de precariedade. E aí vou dar o exemplo de Porto Alegre. Porto Alegre é uma denúncia gravíssima,
de que as obras da Prefeitura de Porto Alegre não foram licenciadas pela FEPAM, e sim pelo próprio município, o que é uma ilegalidade, porque a FEPAM, quando tem risco de uma obra impactar nos municípios lindeiros, tem que licenciar, não pode ser a sua própria autoridade licenciadora. E isso se deve a uma desorganização intencional, aparentemente, do governo do Estado, que criou a burocracia para poder reter o dinheiro e não fazer o que tinha que ser feito. Aí a gente assiste a capital gaúcha jogando água para os municípios vizinhos, negando o que está fazendo, mas está fazendo, retendo nos municípios vizinhos, para proteger o nosso aeroporto de forma desesperada e isolada, Canoas levantando dique. E isso está ruim, está desorganizado. E eu acho que o governo do Estado está num momento assim de despedida de algo que já terminou. Na prática, já terminou. O governo, que eu gosto muito ali, tem muitos amigos que prezo, gosto, inclusive, do vice-governador, acho um cara muito qualificado, gosto do Eduardo Leite, mas ou ele reacende e termina com dignidade, ou vai terminar com a sociedade gaúcha antes. O dinheiro do primeiro socorro ainda está lá, porque não destinaram para os municípios, porque exigiram projetos que os municípios tivessem que confeccionar. E agora está chegando o segundo socorro, que a gente tem que intervir junto ao governo federal para que esse socorro entre direto nos cofres municipais, porque se cair no governo do Estado de novo, nós vamos assistir novamente o que a gente tem visto nos últimos 3 anos. Absolutamente nada de novo, a não ser estarmos todos à mercê das intempéries do tempo. Muito obrigado, vereador. Obrigado pelo aparte, vereador Cláudio Ávila. Eu acho que é importante a gente destacar isso, porque todos nós aqui, todas nós, com certeza somos procurados ou vivemos situações em que as pessoas, a cada nuvem mais carregada no céu, as pessoas entram em pânico, desenvolveram muitas vezes crise de ansiedade, porque só quem viveu, né, e eu posso dizer, porque eu já vivi isso, só quem viveu a possibilidade de uma casa alagada, de um telhado sendo levantado, de uma situação de perder tudo, vai desenvolvendo, sim, essa situação de ansiedade, de pânico, de adoecimento. E essas pessoas que vivem isso todos os dias, e muitos dos que estão nos ouvindo hoje vivem isso, eles não podem esperar 2 anos, 3 anos. Uma parte, vereador Carlos. Obrigado pela parte, vereadora Vitalina. Muito na linha que a senhora descreveu há poucos instantes, eu quero pegar o gancho, quando a senhora fala na representatividade, né? O que nós somos aqui, a voz da nossa cidade, e levar esse anseio da nossa cidade junto aos nossos governantes estaduais, para que chegue no governo federal, porque há uma distância entre o projeto e a execução e a liberação de recursos. São etapas de um todo que a população nos cobra em muitos momentos a resolução, a entrega do serviço como um todo. Muito na linha do que a senhora diz aqui, e eu faço referência aqui em especial à Coab-C, e sempre que nós aqui tratamos de alagamentos, eu cito a Coab-C, já estou colocando, junto a esse, infelizmente, um discurso que tenho feito ao longo do tempo, o bairro Marrocos já começa a alagar, o bairro Coab-B também sistematicamente já acontece, e aí as pessoas mais esclarecidas nos questionam isso lá na ponta, do recurso do Funrigs, e é você explicar que vai ser feito um projeto, que vai contratar uma empresa, e depois esse projeto vai ser cadastrado no governo do Estado, que tem um prazo para colocar lá no governo federal, e depois chegar e dizer, tá, mas até lá eu já perdi toda a minha casa, já perdi os móveis, trabalhei uma vida inteira para construir algo, e aí vem uma inundação, concordando com a senhora, o novo normal, infelizmente, na questão das intempéries dos tempos, é esse, e aí nós nos protegemos disso como? Né? E aí vem de novo no papel do vereador até onde nos compete fazer ou não algo de concreto. Bom, nessa linha eu queria encerrar e já lhe devolver a palavra para dizer o seguinte, nós precisamos, nos nossos representantes estaduais e federais, dizer a eles que temos que criar um mecanismo direto,
que se o governo estadual, se o governo municipal não criar um projeto, o problema está posto, que o governo federal possa fazê-lo e executá-lo, então. Acho que seria o mais rápido, assim como nós sabemos que há prazo para cadastrar, então que eles dê, porque quem no mundo não soube do desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul? Quem não sabe do que aconteceu na região metropolitana? Então, por que o dinheiro vai ficar parado esperando alguém fazer um projeto? E aí você procura pessoas capacitadas, você também não encontra no mercado? No governo federal, tenho certeza que tem condições para fazê-lo. Então, fica aqui um apelo à senhora que representa também o governo federal, para que a gente comece a pautar este anseio popular, dizer, olha aqui, ó, vamos criar uma maneira, um mecanismo que a burocracia não nos impeça de dar respostas para a nossa população. Obrigado, vereador. Eu que agradeço a parte, vereador Carlos, e é isso, ou seja, quem está lá na ponta sofrendo com as consequências da crise climática e que não é mais surpreendente, os novos normais, eles são previsíveis, inclusive, os governantes precisam ter celeridade, agilidade. O dinheiro não pode ficar rendendo simplesmente e a população sofrendo. E isso aqui é uma questão que nós vamos levar, sim, vereador. E peço a todos aqui que têm representações nas próximas eleições para fazer esse debate. O presidente Lula fez uma opção. Ele mandou para o caixa do governo do Estado o recurso da reconstrução. E, infelizmente, não deu certo. Então, é preciso que a gente encontre outros caminhos, porque a nossa população precisa de celeridade e de responsabilidade dos governantes na preservação da sua vida. Muito obrigada.